O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e da participação da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Eles se admiraram que Jesus falava muito bem. Mas Jesus falava muito bem mesmo, ele era Deus. Ele é Deus. Como não se surpreender com Deus falando com a gente, né? Deus em pessoa, Deus encarnado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, abrindo a boca, falando conosco. Se a gente ouve o Evangelho, a gente já enche o coração de alegria. Se a gente vê um santo explicando o Evangelho, o coração da gente já fica cheio de alegria. O que não deveria ser ver Jesus falando, ver a face de Jesus, os lábios dele mexendo, autoridade divina falando conosco. Então, as pessoas que viram Jesus, viram com os olhos físicos, ouviram com seus ouvidos físicos, tocaram com suas mãos, como diz São João no prólogo da sua carta, do seu Evangelho: nós tocamos o verbo da vida, nós vimos, nós ouvimos, nós testemunhamos. Existem 2 formas das pessoas chegarem à verdade. A verdade é Deus, mas não é a verdade somente de Deus. Deus é verdade em si mesmo, mas a verdade a respeito de mim é Deus. A verdade a respeito da história é Deus. A verdade a respeito do que vai acontecer é Deus. Existem 2 formas da pessoa contemplar a verdade. Qualquer ser humano. Nós estamos neste mundo e foi colocado no nosso ser um desejo infinito da verdade. Deus colocou isso em nós. E há 2 formas da gente contemplar a verdade: com os olhos da fé e com os olhos da razão. Nós temos no nosso rosto 2 olhos, né? Um aqui do lado direito, outro do lado esquerdo. E a gente, para enxergar bem, né? Quem tem 2 olhos, graças a Deus,
Mas mesmo com um olho a pessoa consegue enxergar, né? Graças a Deus também. Mas para a gente enxergar, a gente tem que estar com os olhos bem abertos, bem atentos, né? E sadios. Os nossos olhos também têm que estar sadios. Porque imagina, você tem 2 olhos, mas os seus olhos estão apimentados. Se a cebola que você bate lá para fazer comida já deixa o teu olho todo lacrimejando ali, deixa o olho turvo e você não consegue enxergar direito e tem que passar a mão e tem que lavar. Imagina pimenta, imagina um produto, uma coisa, um sabonete que irrita os olhos e você não consegue enxergar as coisas. Assim também acontece conosco. Jesus Cristo é esse colírio para os nossos olhos, para que a gente possa enxergar quem nós somos. Nós não nos conhecemos, a gente não consegue enxergar a realidade que nos envolve, as circunstâncias que estão ao nosso redor, sejam elas sociopolíticas, geopolíticas, ou sejam elas mesmas humanas, relacionais, circunstanciais. A gente enxerga muito pouco a verdade, porque a gente não exercita o olhar da fé. A fé, ela abre os nossos olhos para ver a verdade, mas a razão também. A razão consegue iluminar a nossa inteligência para que a gente veja a verdade. Tem gente que não tem fé porque não foi batizado, não tem fé porque não está num país católico, tem gente que não tem fé por conta de circunstâncias, mas tem gente que usa muito a razão, usa muito a inteligência e começa a debruçar sobre quem é o ser humano, qual que é o motivo de todas as coisas. Exemplo: Sócrates, Platão e Aristóteles, eles não tinham dom da fé, mas eles buscavam a verdade pela via da razão. E como esses homens buscaram a verdade? E ao longo da história, hoje, no século 20, 21, tem pessoas que não têm o dom da fé, não recebeu fé, esperança e caridade no batismo, mas são pessoas sensatas que buscam a verdade sobre todas as coisas. Nós chamamos essas pessoas de filósofos, e tem filósofos que são honestos, que mesmo sem ter o dom da fé, mesmo sem ser católico ou protestante, eles buscam a verdade do ser humano, a verdade social e a verdade do cosmos, de todas as coisas. E essas pessoas também são dignas de serem dado crédito para elas, porque elas estão usando um olho que busca contemplar a verdade, o olho da razão. O correto é que a gente usasse os 2 olhos, tanto o olhar da razão, da luz natural da razão, e usar o outro olho, da luz sobrenatural da fé. Essa pessoa que usa os 2 olhos para contemplar a verdade, essa pessoa é um bem-aventurado, é um feliz. O Papa João Paulo II disse que o ser humano, para contemplar a verdade, ele precisa de 2 asas. Eu estou falando de 2 olhos. A metáfora de São João Paulo II é 2 asas, a fé e a razão. E ele diz assim: a fé e a razão são como 2 asas que faz o espírito humano contemplar a verdade. E nós vivemos num tempo onde as pessoas elas brincam de achar que aquilo lá não é a realidade. Exemplo: tem uma pessoa que está vivendo certa situação, o pai e a mãe já disse: ó, meu filho, minha filha, sai disso aí, isso aí vai te trazer complicação. E a pessoa está cega, ela não quer ver a verdade, e ela insiste naquele relacionamento, insiste naquele, entre aspas, namoro, e a gente sabe o resultado, né? Depois aquilo lá vem e destrói a vida da pessoa, literalmente, até a pessoa recuperar, a coisa já não vai lá para frente mais. O pai e a mãe chegam para a criança, fala para o adolescente: ó, meu filho, cuidado com essa moto,
tem cuidado com isso aí, olha como é que tá as coisas. Não, mamãe, aqui eu já sei, que não sei o que, pode ficar tranquilo. Aí o bichinho ali, em vez de ouvir o pai, ouvir a mãe, a avó, o vô, o tio, a tia, e vai, sai, você já sabe o que acontece, né? Depois vai parar na UTI. Então, as pessoas têm muito dificuldade de ver a verdade, porque se a gente fosse humilde, a gente veria a verdade, perceberia que certos avisos. Minha avó sempre falava: quem avisa, amigo é. E esse aviso é o Espírito Santo, é a verdade, é a luz de Deus que está usando da avó, do vô, está usando do padre, está usando do irmão, para nos mostrar, porque Deus é nosso amigo. Já não chamo mais de servos, mas de amigo. E Deus quer nos alertar, Deus nos alerta constantemente. O nosso anjo da guarda quer nos alertar constantemente, porque esse é o papel de quem vê mais longe, de quem sabe mais, e Deus sabe tudo, Deus vê tudo, e Ele comunica o seu amor à nossa vida através do anjo, através das pessoas. Mas tem gente, muita gente, e às vezes nós insistimos em não querer enxergar. Esse é o problema do ser humano, sempre foi. Por isso que Jesus chamou os fariseus de cegos, né? Quando um cego guia o outro cego, os dois acabam dentro do buraco. E nós vivemos num tempo que uma grande gama da sociedade não quer enxergar o que está acontecendo na igreja e no mundo. Não quer enxergar nem pelo lado da razão, ou seja, um estudo minucioso, olha, de fato isso aqui está acontecendo, e nem pelo dom da fé, porque as profecias do Antigo e do Novo Testamento nos mostram os tempos que nós estamos vivendo e vamos viver. E Nossa Senhora, desde La Salette até Medjugorje, ela tem falado o que vai acontecer, mas tem gente que não quer saber. Eu acho que eu vi um gatinho. É a síndrome do piu-piu, né? A pessoa, você está vendo a verdade, você está vendo a realidade, e a pessoa tende a negar a realidade. Por isso que Nossa Senhora está vindo acudir a igreja. E para não delongar muito, né? Missa de manhã, a gente está meio cansado, meio com sono ainda. Para não delongar muito, vocês estão acompanhando pela luz natural da razão. Pela luz natural da razão, vocês estão vendo o presidente russo vir à tona e dizer que é para multiplicar a fabricação desses mísseis hipersônicos. Vocês viram, o presidente russo veio à tona em coletivo e disse que o conflito na Ucrânia já ganhou uma proporção mundial. Falei há uns 2 anos atrás, deu 1000 dias desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu disse há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos, se esse conflito escalar, ou seja, se ele sair das fronteiras de Ucrânia e Rússia, ele vai atingir o mundo inteiro. E quando nós falamos de um conflito mundial, nós não estamos falando somente de mísseis, nós estamos falando da liberdade religiosa, nós estamos falando de milhões de pessoas, nós estamos falando do nível psicológico de cada indivíduo aqui no Brasil, no interiorzão do Brasil. Por quê? Porque uma guerra com proporções mundiais, ela afeta a economia, ela afeta o direito de ir e vir, ela afeta todas as pessoas. Nossa Senhora, Rainha da Paz, alertou. Ela disse: Satanás quer guerra e ódio, quer jogar irmãos contra irmãos, quer destruir a igreja. Alguém pode dizer assim: não, mas a igreja é indestrutível, né? Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha, queridos, não prevalecerá contra aquilo que Deus fundou, os sacramentos, a salvação, aquilo que é objetivo, aquilo que é formal, que Deus trouxe
mas tem lugares que o catolicismo já está minando. Um dia a Inglaterra foi católica, hoje já não é mais. A Noruega foi fundada por Santo Olavo, hoje ela não é católica mais. Não se celebra missas na Noruega. Um dia, regiões do Brasil que tinham missões, hoje são tomadas pelo protestantismo. Tem cidades do Brasil que não tem um padre. E quando tem missa, tem que passar um padre, coitadinho, velhinho, para ir passar ali e na outra. Tem lugares do Brasil e do mundo que não tem celebração de Santa Missa, não tem bênção do Santíssimo, não tem expressão de catolicismo, não tem piedade. As mulheres não vivem a modéstia, os homens não vivem a fidelidade, as pessoas só pensam em dinheiro. Aí vamos usar o olhar da razão, né? Vamos ver a verdade com o olhar da razão e com o olhar da fé. Nossa Senhora vem dizendo: o precioso alimento, a Eucaristia, estará presente em poucos lugares. Não, a igreja não vai acabar, a Santa Missa não vai acabar, o sacrifício eterno, cotidiano, como diz Malaquias, será celebrado até a volta do Senhor, Maranatá, mas será em poucos lugares, como já está sendo. Tem cidades do Brasil, dos estados do Brasil, se você entrar naquela cidade, você não sente na cidade que aquela cidade é uma cidade cristã, católica. Você vê o paganismo tomando conta, você sente o paganismo tomando conta. Mas quem avisa, amigo é. Nosso Senhor Jesus Cristo, termina, Ele disse assim em Mateus capítulo 24, versículo 2: vocês estão vendo este templo, todas essas pedras? Em verdade vos digo, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Isso Jesus disse no 3º ano da sua vida pública. Jesus, comumente se diz que ele morreu com 33 anos, por volta de 33 anos. Porque São Lucas diz que na primeira Páscoa, e os evangelhos narram 3 Páscoas que Jesus celebrou com os apóstolos. Na primeira Páscoa, Jesus tinha por volta de 30 anos. Está narrado no Evangelho de São Lucas, que é o mais histórico dos evangelhos. Então Jesus padeceu a sua paixão, morte e ressurreição por volta dos 33 anos. E no 3º ano da sua vida pública, um pouquinho antes dele ser crucificado, ele profetizou que o templo de Jerusalém seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra. No ano 70, o imperador Tito romano entrou com as legiões romanas, destruiu não só o templo de Jerusalém, mas toda a cidade de Jerusalém. E aquilo foi um sinal para os judeus até os dias de hoje, porque o que Deus estava permitindo com aquela situação, com aquela catástrofe? O que Ele estava permitindo? Ele estava dizendo assim, que o que Ele fundou no Antigo Testamento tinha vigor na Santa Igreja Católica, que desde o Gênesis até o último livro da Bíblia, Malaquias, todo o Antigo Testamento estava vivo nos apóstolos, estava vivo em Pentecostes, estava vivo na igreja, nos sacramentos. Ali estava o verdadeiro judaísmo. A lei e os profetas, agora iluminado pela graça, estava expandindo a todos os povos, e ele não queria mais culto de carneiros, de bodes, de ovelhas e sacrifícios animais, porque ele tinha dado o Cordeiro de Deus a todas as nações. O que aconteceu com o templo de Jerusalém no ano 70 irá acontecer agora, nos próximos anos. Não sei se é daqui 2 anos, 3 anos, 30 anos, mas acontecerá também com a Igreja Católica. Ela será purificada, para que aquilo que Deus sonhou no Antigo e no Novo Testamento seja vivido nos corações e não se torne uma burocracia, não se torne uma instituição
falida, sem pureza, sem fé, sem razoabilidade, porque é o que está se tornando em muitos lugares. Por isso, se você quiser pegar as profecias do século XIX e do século XX, de inúmeros santos e da Santíssima Virgem, incluindo La Salette, diz que Roma pagã será destruída e não sobrará pedra sobre pedra, e ainda mais se tornará a sede do anticristo. E são várias profecias do século XIX e do século XX. Não, eu não acredito em profecia, eu não acredito em alarmismo. Então você não quer usar o olhar da fé, ótimo. Veja com o olhar da razão. Não, isso aí é teoria da conspiração. Mas se a pessoa não quer usar nem o olhar da fé e nem o olhar da razão, como diz Jesus no Evangelho, é um cego guiando outro cego. Acordemos, irmãos, despertemos, desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos, Cristo te iluminará. Despertemos com o rosário na mão, despertemos em intercessão, despertemos em discernimento das circunstâncias. Procuremos a verdade a respeito de nós mesmos, a verdade de quem nós somos, a verdade daquilo que Deus quer de nós, porque Santa Teresinha dizia assim: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E se a pessoa não sabe o que Deus pensa dela, o que Deus quer dela, como que ela vai enxergar as coisas com o olhar de Deus, com os olhos de Deus? Como que ela vai ter atitudes atitudes maduras, de homem, de pai de família, de mulher de Deus? Não tem. Prestemos atenção, as coisas irão, a nível geopolítico, as coisas irão intensificar. As crises humanitárias, econômicas, há situações de pessoas que não encontram a verdade, não recebem a luz da verdade, não recebem a expressão do amor, da adoração de Deus. Isso também está espalhando por muitas cidades. Então todo esse conjunto de coisas foi profetizado por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos santos apóstolos e profetas, e Nossa Senhora de La Salette, a Medjugorje, junto com os santos do século XIX e século XX, muitos deles estão alertando para esse momento, porque será um momento de grande vigilância e de oração. Peçamos a Deus nosso Senhor que nos dê a fé, que nos dê um coração fortalecido, um coração entregue, e que nós comecemos a rezar o nosso cenáculo em família, porque Nossa Senhora disse que as famílias que rezam o cenáculo, que rezam o terço em família, ela vai proteger nesse momento de grande tribulação, ela vai providenciar toda necessidade material, vai cuidar dos filhos para não se perder. E se é casado, ela vai fortificar, vai unir o coração do casal, para que o casal fortificado na graça possa passar esse amor aos filhos, aos netos. Padre, mas as pessoas que estão lá em casa, a minha família não quer se converter, Padre. Meus filhos, eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu já mostrei pregação de Frei Gilson, já mostrei pregação do Senhor, já mostrei profecia de Nossa Senhora, eu já falei tudo que eu tinha que falar, Padre, não sei mais o que eu faço. Sabe o que você vai fazer? Você vai continuar crendo, esperando e adorando e amando por aqueles que não creem, não esperam e não vos amam. Se você já falou tudo que tinha que falar, se você já exortou, já insistiu, entre aspas, já até brigou em casa por causa da conversão das pessoas que você ama, e elas não despertam, pode ter certeza absoluta que os fatos falarão por si mesmos. Aproxima-se um grande conflito mundial, aproxima-se o aviso, a iluminação das consciências, aproxima-se a queda das nações. E Nossa Senhora disse em Medjugorje: aqueles que não ouviram, não quiseram ouvir os seus pais,
não quiseram ouvir os seus sacerdotes, não quiseram ouvir seus irmãos. Chegará um dia que arrancarão os cabelos. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amiga é. Deus quer a nossa conversão, Deus quer a nossa santificação, Deus nos quer feliz. Mas se a gente resiste a essa doce voz, esse convite da verdade, a mentira irá fazer com que nós tropecemos, e esse tropeço pode ser eterno, pode ser uma condenação eterna. Que Deus nos livre e nos guarde, e peçamos o Espírito Santo, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, porque para as pessoas enxergar a verdade, é só se Deus fizer uma ação extraordinária nos corações, nas mentes e na humanidade, porque o ser humano está entorpecido pelas ilusões e pela mentira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.